Quando o Senhor converte o nosso coração, Ele não nos dá uma proteção especial, Ele não coloca na nossa vida um escudo, Ele não diz, você não vai ficar doente, Ele não diz, o ladrão não vai roubar o seu carro, Ele não diz que nós ficaremos dentro de uma caixinha com a proteção absoluta, não, Ele diz, vocês não são desse mundo, mas estarão aqui o tempo todo, e no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Outra coisa é que Ele não nos permitirá ser provados além daquilo que possamos suportar. E eu louvo ao Senhor porque estava dizendo para alguém hoje, foi para vocês que eu disse hoje, creio, que o Senhor me fez passar, ou me permitiu passar, por momentos de muita angústia, de muita tristeza, que qualquer homem passa quando se despede de sua esposa querida, depois de 47 anos de casado, e com um casamento absolutamente feliz. Mas é impressionante como o Senhor faz, Ele emendou na minha vida, Ele está emendando na minha vida, e eu dou testemunho para vocês hoje. Ele emendou o consolo da despedida com a expectativa de algo novo que está acontecendo no meu coração. E eu devo me casar no dia 10 de julho agora. O Senhor é maravilhoso, eu não podia jamais imaginar uma coisa dessa, mas Ele tem me dado a chance de gozar disso outra vez. E eu estou tão feliz, sinceramente, eu estou muito feliz, muito feliz. Louvado seja o Senhor. O meu querido Senhor, como é que eu posso ficar sem cantar para Ele? Hein? Como eu posso? Não posso, eu tenho que cantar para Ele direto. Escrever novas canções. Tem um monte de música assim que nunca foi gravada, que eu estou escrevendo durante esses dias. Quando voltava do hospital, e eu não quero constrangê-los, não vim para entristecer o seu coração, mas cada vez que eu voltava do hospital e que eu olhava para ela e que eu não sabia se ela estava acordada ou dormindo, eu não sabia se ela estava me entendendo ou não, eu não conseguia saber. E o Senhor me trazia letras ao coração, músicas ao coração, e eu fui escrevendo, e quem sabe um dia eu possa gravar essas canções. Eu não sei o que você está passando, não sei. Eu não sei quais são as suas provas, não é? Mas de qualquer forma, essa música que eu escrevi há muitos anos atrás, e que tantas pessoas me disseram haverem sido abençoados por ela, como essa música abençoou o meu próprio coração durante esse tempo. Louvado seja o Senhor. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer, sou vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado ser
além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Não, não, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Lá, lá, ia, lá, 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 ia, lá. Lá, lá, ia, lá. Graças a Deus, que nos conduz sempre em triunfo. Louvado seja o seu nome. Louvado seja o seu nome, porque nós somos pessoas diferenciadas. Não temos mérito algum nisso. Não queríamos saber de Deus quando Ele nos achou. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz que nós, e ele incluso, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Não há justo nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Mas Ele nos deu vida e vida em abundância. Como isso é grato ao nosso coração. Eu fico pensando, nós estamos no meio da pandemia e eu estou tão contente de vê-los aqui. Porque sabe qual é a nossa tendência? A tendência nossa humana é ficar com medo e não estar presente. Nós esquecemos das promessas que o Senhor nos faz, de que os nossos dias estão escritos e determinados, e só Ele sabe a soma deles. Não há nada que eu possa fazer, não há procedimento algum que mude a minha vida. Só Ele pode fazê-lo. Então, por que eu tenho que ter medo? Eu não vou para o aeroporto porque está assim de gente, sei lá quantas pessoas estão com Covid. Ora, não importa. O Senhor disse que se eu tomar veneno, Ele é capaz de me proteger. Eu hoje lembrei-me, enquanto estava na minha cama descansando um pouquinho, a minha mente voltou-se lá para a Serra das Araras, onde um caminhão de cimento descendo, saiu se arrebentando com toda a sacaria espalhada para tudo mais, e eu não conseguia ver o caminhão, e eu falei, caramba, ele tem que parar em algum lugar, senão ele vai despencar de lá. Quando eu olhei lá mais na frente, um pouco, ele tinha entrado numa pedra, e com certeza, quer dizer, com certeza não, só Deus é que sabe, eu não vi,
Mas aquele homem deve ter ficado totalmente esmagado naquele caminhão ali. E me deu vontade de orar por ele e pela sua família. E eu disse: Senhor, eu não sei se aquele homem sobreviveu ou não. Mas, Senhor, que bom se ele fosse salvo em Cristo Jesus. Se ele está vivo ainda, Senhor, cuida daquele homem, por favor, por misericórdia. Senhor, a família dele, quem sabe ele tenha deixado filhos. Nunca vi aquele homem. Mas somos um povo diferenciado por causa da graça e do amor de Deus. Eu preciso me lembrar disso o tempo todo. Eu preciso me lembrar disso no meio da pandemia. Eu tenho que lembrar disso. Porque eu quero viver. Eu quero viver. Eu não quero ficar com medo, não. Eu não quero deixar de fazer o que eu preciso fazer, não. É para cair na água, eu caio na água. É para entrar no avião, eu entro no avião. É para coisa, eu vou usar máscara, eu vou. Eu vou passar álcool gel, eu vou. A gente precisa fazer esse tipo de coisa. Mas quando eu tomo um remédio, sabe o que eu digo para o Senhor? Eu digo: Senhor, eu estou tomando esse trem aqui. Eu sei que o Senhor usa pessoas para fazer isso, e eu estou tomando isso. Mas sabe em quem eu confio? Eu não confio nessas drágeas. Eu não confio nesse remédio. Eu confio no Senhor. Porque com remédio ou sem remédio, Senhor, quando o Senhor me chamar, eu quero atender prontamente. Mas não é sobre isso que eu vim pregar essa noite, naturalmente. Eu só vim dizer que nós somos um povo privilegiado, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Se o meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar, me buscar, e deixar o mau caminho, arrependido, se o meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar, me buscar, e deixar o mau caminho, arrependido, então sararei as suas feridas, lhe darei da minha vida, curarei até seu chão, tirarei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem sabe perdoar. Se o meu povo, que se chama por meu nome, se humilhar, me buscar, e deixar o mau caminho, arrependido, então eu sararei as suas feridas, eu lhe darei da minha vida, curarei até seu chão, tirarei
do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem sabe perdoar. Tirarei do rosto as lágrimas, enxugando-as no consolo de quem sabe perdoar. Louvado seja o teu nome, meu Senhor, porque o Senhor nos tem feito o seu próprio povo. Meus irmãos, eu quero pregar a palavra do Senhor nessa oportunidade, tanto para vocês que estão aqui, quanto vocês que estão na sua casa aí, acompanhando pela internet. E eu quero ler um texto. Esse texto é um pouco longo e conhecido de vocês, mas eu faço questão que ele seja lido, até porque há pessoas, provavelmente, que estejam nos ouvindo e participando, que não conhecem. Eu quero ler Gênesis 12. Gênesis 12, e vamos passar para o 13 até o verso 4. Preste atenção, porque é uma história muito interessante que o Senhor usará nas nossas vidas nessa noite. Capítulo 12 de Gênesis. O Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo sua mulher, Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré, e nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: darei essa terra à sua descendência. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou sua tenda, ficando Betel a leste e Ai a oeste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu dali, indo sempre na direção do Neguebe. Havia fome naquela terra. Assim Abraão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então eles vão me matar e vão deixar você viva. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e jumentas e camelos. Porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grande praga, porque ele estava com Sarai, mulher de Abrão. Faraó chamou Abrão e lhe disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher, tome-a e vá-se embora daqui. E Faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abrão,
e eles o acompanharam, e ele, sua mulher e tudo o que possuía. Abraão saiu do Egito, capítulo 13, verso 1, e foi para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata, ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Querido Senhor, a Tua palavra é viva e eficaz. O Senhor sabe o quanto precisamos dela. Me ajude a transmiti-la aos Teus filhos nessa oportunidade. Me ajuda a dizer aquilo que o Senhor tem posto no meu coração. Me ajuda a dividir isso com meus irmãos aqui, com os amigos, com aqueles que estão em casa, para que, ó Deus, todos nós rendamos graças e louvores a Ti. Bendito seja o Teu nome, pelo Teu Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Em nome de Jesus oramos. Amém. Sem dúvida alguma, esse texto é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, e eu quero simplesmente recapitular para que aquelas pessoas que, quem sabe, estão ouvindo essa leitura pela primeira vez, possam rememorar aquilo que foi colocado. Abraão é chamado por Deus para ir para uma terra que lhe seria mostrada. Por isso ele é chamado o pai da fé, porque foi para um lugar onde nem ele mesmo sabia, mas obedeceu à vontade do Senhor. O Senhor aparece a ele uma outra vez, no verso 7, e ele obedece ao Senhor e presta culto ao Senhor. Mas depois ele vai para o Egito. E ele vai para o Egito porque no lugar que ele chegou, onde o Senhor disse que ele seria abençoado, aquele lugar estava passando por muita fome. E então ele foi para o Egito por causa disso. Mas aí ele acabou entregando a sua mulher para Faraó, e a punição divina veio sobre Faraó e sobre a sua casa, e depois ele volta finalmente para a terra prometida, e ali ele invoca de novo ao Senhor. Essa parte da história de Abraão nos faz refletir sobre exatamente os dias que nós vivemos, creio eu. Porque ao olharmos para grandes homens de Deus, se é que eles existem, ao olhar para pessoas fortes, ao olhar para essas pessoas que tiveram o reconhecimento de Deus, como por exemplo Davi, o homem segundo o coração de Deus, o próprio Abraão, o pai da fé, quando nós olhamos para Pedro, quando nós olhamos para Paulo, quando nós olhamos para essas pessoas que nós as vemos como pessoas muitíssimo importantes, ao mesmo tempo nós sabemos que eles passaram por grandes lutas, e o título que eles acabaram recebendo lhes fora dado pela graça de Deus, porque erraram, porque caíram, porque pecaram, porque eram homens declaradamente frágeis. Eu fico pensando nesses homens e nos seus ministérios autênticos, nos homens dos nossos dias, nos pastores, nos líderes, nos grandes líderes, representantes de movimentos enormes nas nossas igrejas, no nosso país e fora do nosso país. Eu fico pensando naqueles edificadores de altares, edificadores de obras magníficas, e quando eu penso nessas pessoas e quando eu penso na gente, quando eu penso em todos nós, povo de Deus, conforme eu acabei de cantar, eu sei que há dois caminhos que sempre se interporão, sempre estarão diante de nós na vida de quem de fato segue e serve ao Senhor, independente do seu tamanho, da sua estatura, do tamanho da sua obra, do tamanho dos resultados que possa estar colhendo. O primeiro caminho é o caminho da bênção, é o caminho da bênção. E o segundo caminho é o caminho do medo. E a minha pergunta sempre ao meu coração é: Paulo César,
onde você está nisso? Quem sabe nós estejamos experimentando uma paz, uma alegria, uma firmeza e até uma ousadia. Ou quem sabe nós estejamos experimentando de fato o medo, nós estejamos enfrentando a dor, nós estejamos enfrentando o sofrimento. Somos pessoas, somos homens e mulheres de Deus que podemos estar em um desses dois estágios, no caminho da bênção ou no caminho do medo. Mas nós, que somos servos de Deus indistintamente, nós precisamos entender duas coisas. A primeira delas é que ambas as experiências que eu já citei fazem parte dessa nossa peregrinação. Nós somos peregrinos. Ainda há pouco eu disse que nós não somos desse mundo, mas estamos nele. Então, essas experiências fazem parte desse tempo. E nós sabemos que não somos fortes o bastante para passarmos bem e passarmos sem problemas por esse tempo de peregrinação. Mas Deus sabe disso também, porque todos os seus servos passaram por isso da mesma forma que nós hoje passamos também nas nossas vidas. Mas outra coisa que a gente precisa compreender é que o caminho da ida pode ser até desastroso, mas sempre existe um caminho de volta. Sempre existe a possibilidade de acertos, sempre existe a possibilidade de voltarmos a experimentar algo que ficou para trás há tanto tempo e que nós temos saudades. Eu escrevi uma canção chamada Pescador, que não está no programa hoje, mas quando escrevi Pescador eu estava pensando exatamente em Pedro. Eu podia vê-lo lá na praia. E é interessante que Pedro, ele se achava, de certa forma, forte, não é? Deu provas disso em alguns momentos, mas quando ele decepciona o Salvador, e quantas vezes nós decepcionamos o nosso Salvador, porque ele confia em nós, ele espera em nós, mas aí nós pisamos na bola, desculpe a expressão, nós erramos e nós ficamos envergonhados e nós pensamos, Senhor, eu não sou digno mais, Senhor, me tira do seu time, me põe de reserva no mínimo, E era isso que estava acontecendo com Pedro, porque ele está lá na praia pescando peixes, mas o Senhor já o havia convidado para pescar almas, ele já tinha deixado as redes, mas agora ele, decepcionado consigo mesmo, diante do seu querido professor, diante do seu mestre, diante do seu Senhor, agora ele diz, quer saber, não dá para mim não, eu vou pescar peixe de novo. E quando eu vi Pedro naquela situação, escrevi Pescador, porque me identifico com ele também. Nós todos nos identificamos com os homens e mulheres de Deus. É impressionante, porque aqui Abraão, o maior exemplo de fé das Escrituras, o pai da fé, ele recebe a ordem do Senhor e ele sai, ele é obediente, e ele sai para a terra que ele não sabia onde é que era. Você já imaginou obedecer a essa ordem? Você deixa a sua parentela, deixa as pessoas que estão no seu convívio, você pega tudo que você tem e vai para onde, Senhor? Vai para a terra que eu te mostrarei. Ué, mas é assim mesmo? E ele é o pai da fé porque obedeceu, e ele saiu, e ele foi em frente. Mas é interessante que a sua obediência irrestrita o conduziu àquela terra que o Senhor lhe havia prometido, e eu fico pensando, um dia o Senhor fez isso comigo também, não me falou sobre Canaã, mas ele disse que tinha uma obra para realizar através da minha vida. Eu me lembro como se fosse hoje, quando ele disse isso para mim através das Escrituras. Meus filhos eram bem pequenininhos, e eu me lembro que eu passei na padaria e comprei um bolo Puma. Lembra de bolo Puma? Aquele bolinho
retangular. Eu comprei um bolinho daquele e levei para casa. E quando chegou em casa, eu digo: Nilma, nós precisamos festejar. E expliquei para ela rapidamente. E nós forramos no gramado da casa, nós forramos uma toalha, e nós colocamos aquele bolinho sem vela nenhuma, não tinha nada a ver com vela. E nós chamamos as crianças e nós começamos a cantar cânticos para o Senhor. E as crianças disseram: pai, é aniversário de quem? E eu disse: não, não é aniversário de ninguém. Um dia vocês vão entender isso. É que Papai do Céu falou com papai hoje. E foi muito especial. E às vezes eu tenho que parar para lembrar disso lá atrás. Às vezes nós temos que parar para lembrar daquela ordem que o Senhor nos deu, daquela bênção que o Senhor nos prometeu, daquele voto que nós fizemos para com Ele. Então, a gente percebe que mesmo uma grande fé pode ser abalada em algum momento. E então, quando essa fé é abalada, você acompanha o que aconteceu na vida de Abrão. Aconteceu um espiral descendente. E toda vez que eu penso no espiral descendente na vida de alguém, na minha vida, eu me lembro daquela oportunidade que eu cheguei em Niterói e um colega meu me levou para saltar de paraglider. E ele disse: você está afim de saltar de paraglider? Eu digo: é comigo mesmo, eu gosto desse negócio, paraquedista e tal, gosto de aventura, vamos lá. E eu fui, e meu amigo que é campeão desse negócio, o camarada manja muito, e a gente subiu, dali do morro mesmo a gente subiu, ele foi pegando térmica, foi subindo, e quando está lá em cima, ele falou para mim: Paulo, eu estou lembrando um negócio, eu tenho um compromisso, rapaz, eu tenho um compromisso há tantas horas, faltam poucos minutos e eu tenho que estar nesse compromisso. Você repararia se eu descesse um pouquinho mais rápido? Eu digo: não, cara, está na tua mão, você pode fazer o que você quiser aí. Ele falou: você está preparado? O negócio é meio punk. Eu falei: tudo bem, o que você vai fazer? Aí ele disse para mim: eu preciso fazer um espiral, eu preciso descer fazendo um parafuso. Você sabe o que é parafuso? Eu digo: rapaz, eu sei, parafuso é aquilo que você põe na parede para prender um quadro, né? Você aperta. Não, não é isso que eu estou falando, não. É parafuso, você vai fazer assim e vem descendo, e vai dar uma pressãozinha legal. Você está preparado? Eu digo: manda brasa. Manda brasa, vocês não conhecem mais novo, porque é antigo isso. Então, quando chegou na hora, meu amigo, eu estava acostumado com paraquedas, né? E eu sei que aqueles tirantes são fortes, mas meu amigo, quando ele começou a rodar, aquela força G muito grande, que eu estava aqui vendo o paraquedas aqui, na minha... Cara, aquele negócio... Eu falei: vai arrebentar tudo, não vai aguentar esse negócio. E então a gente... daqui a pouco ele... parou lá embaixo. Eu digo: graças a Deus, Senhor, ainda bem que meus dias estão escritos e determinados. Porque eu pensei que seria hoje, não foi. Um espiral é assim. E então Abraão experimenta esse espiral. E a gente vê pelo menos 4 coisas que acontecem aqui, que eu quero chamar a sua atenção, nesse contexto de vida daquele grande servo de Deus, quando ele se põe contrário à vontade de Deus, aquilo que Deus o chamou para fazer. Verso 10 diz que ele esqueceu que as promessas de Deus eram para Canaã, e não para o Egito, mas aí ele vai para o Egito. Ainda no verso 10, eu vejo que ele esqueceu do Deus que provê. Nós sabemos que Deus é provedor, mas ele se abalou porque teve fome naquele lugar, e ele se esqueceu que o Senhor pode resolver essa questão. Na Bíblia há outros textos onde mostram que o Senhor... Eu escrevi uma música falando sobre os pardais, e eu vivo pela fé. Desde que o Senhor me chamou, eu vivo pela fé, literalmente pela fé. E sabe por quê? Porque um dia o Senhor me disse exatamente isso que vocês todos sabem. Ele fez um trato comigo, e eu com ele. E ele disse: você me serve e eu cuido de você. Então, tudo bem. E eu fico pensando e escrevi sobre pardais.
Porque eu disse na minha música: enquanto eu estiver vendo um pardal voando, eu posso ficar tranquilo, porque o Senhor me disse que eu tenho maior valor do que um pardal para Ele. É a palavra, é nela que eu creio, é nela que eu sou sustentado. Do verso 11 até o verso 15, ele também se esqueceu do poder de Deus, e ele então teve medo das pessoas. Um homem de fé, o pai da fé, agora ele está com medo das pessoas ao seu redor, e ele fica com tanto medo que ele entrega a sua própria mulher. Você já pensou um negócio desse, pastor? Já pensou você ficar com tanto medo que entrega a sua gatinha? Não tem como, não tem como. Tem a menor chance. Isso, segura mesmo. Daqui a pouco eu vou segurar a minha. Meus irmãos, eu estou contando os dias. Desculpe eu fazer esse desvio da mensagem, mas não tem jeito não. Não é bom que o homem esteja só, não tem. Deus fez tudo certinho. Como é que um homem de Deus vai ficar sozinho? Tem a menor chance. Fica vazio. Falta conselho, falta sinceridade, falta quem, depois que você acaba de pregar, chega em casa, ela com jeitinho. Nenhuma fazia isso, e essa faz também, com certeza. E ela dizia: marido, a mensagem foi ótima, mas tem uma palavra que se eu fosse você eu trocava. Ela faz isso contigo, não? Mas isso é mulher de Deus. Essa não é uma mulher, é uma ajudadora. É outro departamento, entende? É outro departamento. Um homem pode viver sem uma mulher? Pode. Mas ele não pode viver sem uma ajudadora. Não pode. Pelo menos eu não. Bom, essa foi só um apêndice, não é? Mas ele ficou com medo das pessoas. Mas eu fico pensando, será que isso tem a ver com os nossos dias? Tem a ver, sabe por quê, meus irmãos? Eu tenho visto crentes que estão com medo das pessoas. Às vezes eu faço minhas caminhadas, e quando eu estou fazendo caminhada, eu estou andando lá no meio das árvores, em São José dos Campos, tem uns lugares muito jóias próprios para isso aí, e eu vou usar isso aqui, de jeito maneira, eu quero é respirar puro, o ar que vem das árvores aí, eu quero respirar isso aí. Mas você sabia que tem gente que vem por aqui, por essa calçada, e quando vê que alguém vem lá, ele muda, ele atravessa a rua e vai para o outro lado, sabe por quê? Está com medo das pessoas. E Abrão esqueceu do poder de Deus. Ele esqueceu que Deus cuida dele, e ele ficou com medo e entregou a sua mulher. Que coisa! Como a gente pode imaginar isso de uma pessoa tão forte? Mas do verso 17 até o verso 19, diz que ele perdeu a chance de ser uma bênção, porque a promessa é que ele seria uma bênção, ser tu uma bênção, não foi assim? Mas o que aconteceu? Ele foi uma bênção lá? Não foi. Muito pelo contrário. Ele foi usado para amaldiçoar Faraó e a sua família, porque o Senhor os puniu com pestes. Tanto é que o homem, quando viu aquela situação, ele diz: rapaz, você mentiu para mim, camarada, que é isso que você fez comigo? Então é o seguinte, pega a tua mulher e cai fora daqui, vai embora, pega as tuas coisas, arruma tudo e vai embora. Saiu banido. Não foi bênção. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, não é verdade? E uma curiosidade aqui também que eu vejo, é que parece que apesar de todas aquelas quedas que eu estou mencionando, nesse espiral descendente, tudo isso parecia ainda estar sendo bênção para Abrão.
Porque ele estava bem, ele estava seguro. Bom, ele está com a minha mulher, mas eu estou seguro, eu estou vivo. Não é? Ele estava ganhando coisas, porque uma vez que o homem estava com a mulher dele, o homem foi presenteando, ele foi granjeando coisas. É isso que está escrito aqui. Ele estava bem na fita, muito bem. E eu fico pensando que há homens e mulheres de Deus, crentes em Cristo Jesus, que sabem que estão contra a vontade de Deus, naquilo que estão vivendo e naquilo que estão fazendo. Mas a segurança humana, quem sabe a prosperidade nos seus negócios, na sua vida, quem sabe a sua popularidade, quem sabe as coisas que podem ser pegadas pelas suas próprias mãos, elas dizem para ele uma inverdade, e elas dizem para ele: você é abençoado, porque você está ganhando essas coisas. Olha, o pessoal lá fora não está, você está ganhando essas coisas. Você sabia que tem muitas pessoas religiosas, tem muitos pastores que estão confiando mais nos seus resultados numéricos. E quem sabe a vida não esteja correspondendo, mas essas coisas trazem essa ideia de segurança humana, quando na verdade não é isso que está acontecendo. Talvez ele possa dizer: está vendo? Está vendo como Deus está me abençoando? Está vendo como o nosso trabalho está prosperando? E o Senhor olha e diz: mas olha, o que você está fazendo lá? Você pensa que eu não estou vendo? Você pensa que eu não estou observando? E eu creio era isso que está acontecendo naquele momento na vida de Abrão, porque bênçãos em cima de erros é uma ideia falsa de segurança. E mais uma vez eu pergunto a mim mesmo: Paulo César, aonde está o seu chamado? Em que está fixado o seu chamado? A mensagem poderia terminar aqui, meus irmãos, e estaria de bom tamanho, mas a experiência de um homem de Deus não o deixa num espiral de queda. Não, de jeito nenhum. Pode deixar aquele que não tem nada com Deus, mas quem tem a ver com o Senhor jamais o deixará caindo nessa espiral. Não, o Senhor, na sua infinita misericórdia, o trará de volta. Vamos à praia. Lá está Pedro. Lá está jogando as suas redes de novo. E sabe quem aparece? O seu Senhor. O seu Senhor volta. E lá na areia o vê e vai falar com ele. E aquele que for agredido, seu Senhor que for agredido, volta com o seu coração gracioso, e o chama de volta ao seu chamado inicial. Que coisa linda! E Pedro se torna aquele homem maravilhoso que nos deixou tantas coisas lindas escritas, tanto testemunho lindo escrito. Deus faz assim comigo, Deus faz assim com você, Deus fez exatamente assim com Abraão. Deus o levou de novo para Canaã. Sabe, eu fico pensando que o caminho da volta, às vezes, é muito melhor do que o caminho da ida. Porque no caminho da ida, às vezes as pedras me fazem tropeçar e bater com o queixo lá na frente. Mas o caminho da volta me traz e me cura, e me restabelece a carne ferida, e me restabelece a alma abatida, e me dá uma experiência que eu jamais teria se não tivesse passado por esse vale. Eu gosto demais, e vou repetir os versos 3 e 4, concluindo essa palavra. Diz o seguinte: fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera na sua tenda, entre Betel e Ai,
até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. A graça do Senhor o levou de volta para o plano original. E a pergunta, mais uma vez, vem à minha cabeça: essa é a minha história? Essa é a nossa história? Nós queremos ser obedientes, nós queremos ser ousados, nós queremos ser firmes, nós queremos ser abençoadores? Ou nós estamos exatamente agora desfrutando de um caminho de desobediência? Desobediência àquele chamado inicial, desobediência àqueles compromissos iniciais. Quando eu falo de compromissos iniciais, há tantos compromissos que nós fazemos com o Senhor e que deixamos para trás, e o Senhor nos faz voltar a cada um desses lugares que ficaram para trás. Eu me lembro de Apocalipse capítulo 2, verso 5, que diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, que essa mensagem nessa noite, que tem sido para mim um motivo de gerar em mim alegria e paz, eu me sinto assim o tempo todo, mesmo no meio de toda essa pandemia, no meio de toda a dor, no meio de todo o sofrimento. Eu gostaria tanto que essa palavra ficasse no seu coração também, encorajando a andar assim, a lembrar que a mesma fé que nós precisamos ter hoje para entrar num avião e sair, a mesma fé que nós precisamos ter hoje para tomar um comprimido ou uma vacina e dizer: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, a mesma fé é a mesma fé salvífica, é a mesma fé que nos garante a vida eterna, é a mesma fé na direção do Senhor que nos chamou. Que Deus abençoe o nosso coração nessa oportunidade.